paz seja convosco. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, habite ricamente o seu coração. E que bom estarmos juntos mais uma vez nessa manhã para ouvirmos a voz do Senhor através da sua palavra. Assim como nós, pais, gostamos de dar bons conselhos aos filhos e esperamos que eles caminhem de acordo com esses conselhos para se livrarem de sofrimentos e de sabores e terem vida feliz, assim também Deus deseja que todos os dias ouçamos os conselhos e orientações da sua palavra para termos vida de qualidade. Como disse Cristo em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância só pode ser experimentada na presença do Senhor. Por isso, parabéns a você que separou mais um tempo agora para ouvir a voz de Deus através do estudo da Bíblia Sagrada. Estamos numa série a respeito dos milagres que Jesus operou. São 35 dias estudando 35 milagres. E hoje veremos mais um desses milagres. Bem-vindo ao quadro da saúde aqui no programa Primeiro Deus. Que bom logo cedinho a gente estar à mesa para o nosso desjejum. E é claro que a gente se senta aqui à mesa sempre com um convidado especial, um profissional de saúde, para trazer aí conselhos especiais para o nosso dia a dia. Essa semana estamos tendo a alegria de receber novamente o Dr. Irazê Metzger. Ele cursou medicina aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, também é especialista em medicina desportiva, ele é ginecologista, obstetra e essa semana ele está dando conselhos especiais para nós sobre a prática do exercício físico, né? Aproveitando a sua especialização em medicina desportiva. Ontem falamos um pouquinho sobre exames que as pessoas devem fazer antes de iniciar uma atividade física. A pergunta que eu queria fazer para o senhor hoje, doutor Metzger, é o seguinte: como que a pessoa pode escolher uma atividade física mais adequada à sua idade, à sua condição física? Como é que pode ser essa escolha de uma atividade física mais apropriada? É importante que cada pessoa escolha uma atividade física que seja compatível com sua compleição física, sua capacidade respiratória, sua capacidade cardíaca e física, né? Porque fisicamente o indivíduo, se ele tiver uma pequena deficiência, ele não vai poder optar por uma atividade em que essa deficiência seja prejudicial ao desempenho desse esporte, né? Ou dessa atividade desportiva. Um atleta de 1,50 m não vai querer progredir, mesmo sendo jovem, numa atividade como o basquetebol. Não vai dar certo, né? Ou mesmo voleibol. No meu caso não daria certo, mas eu não tenho 1,50 m não, viu, doutor? Tem. Eu tenho quase 1,70 m. Então tá bom. Mas veja, existem coisas em que o indivíduo tem que pesar o seu físico, a sua capacidade para aquela atividade. Uma atividade em que requer exercícios anaeróbicos. Realmente o indivíduo que tem um pulmão comprometido, ele tem que tomar cuidado para começar uma atividade, escolher uma atividade dessa. Então ele tem que ser orientado, ele tem que procurar aquilo que ele gosta, mas dentro daquilo que ele gosta. Pode não ser aquilo que ele deve fazer. Ele tem restrições. O indivíduo, pela idade, o indivíduo muito jovem, as bailarinas, meninas que fazem balé, meninas que fazem outro tipo de atividade física, como ginástica olímpica, ginástica rítmica desportiva, elas começam às vezes muito cedo. A atividade de ginástica tem que ser começada cedo por causa dos movimentos e amplitude de movimentos que a jovem precisa ter, ou o jovem. Eles têm ossos ainda não totalmente consolidados e conseguem uma elasticidade maior e esses exercícios têm que ser começados cedo. Não pode exagerar. No caso das bailarinas, quem dança balé, ponta de pé, em quem está em desenvolvimento ósseo, pode levar a deformidades, se isso não for dosado adequadamente. Não quer dizer que é impossível, pode ser feito sem exageros. Quando se quer evoluir muito rápido numa atividade, às vezes se exagera.
o indivíduo idoso, ele não vai começar fazendo levantamento de peso lá na academia, né? Pesos acima daquilo que ele consegue, né? Então vejam, o idoso pode fazer uma atividade física como caminhada com maior tranquilidade, né? Até pequenas corridinhas na resistência, né? Logicamente que tudo antes sendo avaliado por um médico para que o libere para fazer esse tipo de atividade. Não adianta o indivíduo querer sair e fazer qualquer atividade física e ter um mal súbito. Então, essas coisas, para serem evitadas, o indivíduo tem que escolher o tipo de atividade que vai fazer, a intensidade com que vai realizá-las e caminhar. Sempre será uma atividade física para qualquer idade, até pessoas com deficiência podem caminhar. Aí está. Conselhos sábios e práticos para todos nós. Eu espero que a gente coloque isso em prática, tá bem? Amanhã ele está de volta com a gente para um outro tópico dentro dessa área de medicina do esporte. Obrigado por hoje, doutor, e a gente aguarda o senhor aqui amanhã no programa. Obrigado. Vamos então para o nosso momento agora na oração intercessora com os nossos pastores. Obrigado, pastor Arilton. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Terça-feira, estamos aqui novamente para o nosso momento de oração. Você é muito bem-vindo já no começo do dia buscando a Deus no seu programa Primeiro Deus, que incentiva a priorizar nossa comunhão com o nosso Senhor. Você também que está assistindo em algum outro momento é muito bem-vindo e todos podem colocar os pedidos aí no nosso bate-papo. Esses pedidos eles são lidos, nós fazemos oração por eles e aqui nós apresentamos alguns desses pedidos. E hoje eu trouxe 2 pedidos que têm a ver com o tema da nossa oração desta terça-feira. Primeiro, a da Ana Paula, que ela pede para orar por um concurso público no qual ela passou na prova objetiva e agora ela tem que ser aprovada no teste de aptidão física e precisa que Deus ajude para que ela passe também por esse processo que está sendo muito difícil, mas ela já agradece as orações de todos vocês. E temos também um outro pedido que é o da Josiana. Ela conversa conosco aqui e pede humildemente oração pela profissão. Ela está ingressando agora na área e pede a bênção de Deus, que para ela é primordial. Josiana, Deus abençoe grandemente você também na sua nova profissão. E hoje, queridos, estaremos orando por trabalho e planos. E eu gostaria de ler um texto com vocês que está lá em Provérbios, capítulo 16, o verso 3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O nosso trabalho é muito importante e é muito bom nós trabalharmos. Talvez você está saindo agora também para fazer uma entrevista de emprego. E nós oramos a Deus para que Ele te abençoe. E em tudo o que você for fazer, você já empregado, você que está buscando um emprego, você que já se aposentou, nós devemos fazer tudo como ao Senhor. Tudo que vem à nossa mão, devemos fazer da melhor forma possível. Então coloque diante de Deus o seu trabalho, os planos que você tem de serviço e sempre, sempre primeiro Deus. Nós faremos uma oração agora e eu convido você a nos acompanhar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais um dia estamos orando nesta terça-feira agora, pedindo ao Senhor a bênção pelo trabalho das pessoas que estão nos acompanhando. Aqueles que estão saindo por uma entrevista, aqueles que estão iniciando o seu trabalho, outros que já estão há algum tempo neste trabalho também, todos planejando, que o Senhor esteja à frente, que o nosso trabalho seja para a tua honra e para a tua glória. Abençoe o dia de hoje, os nossos amigos, os nossos familiares, e é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora ao momento então de juntos podermos estudar a Bíblia em mais um dia. Que bom ter a sua companhia todos os dias aqui no programa Primeiro Deus. Faça desse programa o seu encontro matinal com Ele. Todos os dias vamos buscar a face do Senhor através do estudo das Escrituras Sagradas.
Estamos numa série muito especial a respeito dos milagres de Jesus. Todos os 35 milagres que o Evangelho registra, nós iremos estudar aqui. Hoje, vamos estudar mais um, a cura de um hidrópico. Esse é o tema de hoje, a cura de um hidrópico. E eu quero convidar você já para abrir a sua Bíblia comigo, aqui em Lucas, no capítulo 14, e nós iremos ler os versos 1 até o verso 6. Lucas 14, verso 1 ao verso 6. Mas, como você sabe, a gente não lê, não estuda a Bíblia sem antes fazer uma oração, porque nós precisamos da iluminação do Espírito Santo de Deus para entender aquilo que foi revelado. Se você puder, então, feche seus olhos, ora comigo. Pai querido, nos encontramos reunidos mais uma vez e temos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la. Precisamos da iluminação do Teu Espírito para compreender as verdades que aqui foram registradas. Precisamos da iluminação do Teu Espírito para entendermos as lições espirituais que o texto deseja nos ensinar. Por isso, ajuda-nos mais uma vez, enquanto lemos a Tua palavra, que a nossa mente se abra à compreensão e que o nosso coração se abra à aceitação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. E aí, já abriu a sua Bíblia? Lucas capítulo 14? Por falar em Bíblia, eu quero mais uma vez convidar você a estudar a Bíblia com o programa Primeiro Deus. Nós preparamos um site com muito carinho, onde você pode ir lá fazer um estudo bíblico. Você faz esse estudo online. O site é bibliamais.com.br. bibliamais.com.br. Nesse site, você vai ter várias opções de estudos. Você pode estudar esses estudos de forma online. Você tem a opção de ter ainda um instrutor para acompanhar você. E todos aqueles que tirarem uma nota acima de 70% vão ganhar ainda no final do estudo um lindo certificado de conclusão para você guardar como uma lembrança desse aprendizado da palavra. Acesse agora mesmo bibliamais.com.br, escolha o seu estudo e vamos aprofundar nosso conhecimento na palavra de Deus. Hoje vamos aprender mais um milagre de Jesus, a cura de um hidrópico. Lucas capítulo 14, versos 1 a 6. Quero convidar você a lermos então o texto. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. O texto de hoje traz mais uma cura de Cristo operada em dia de sábado. Eu já disse aqui no programa que Jesus operou cerca de 7 milagres no dia de sábado. E ao fazê-lo, Jesus queria trazer o tema à discussão, para ajudar os líderes judeus da época a terem uma correta compreensão do sábado. O sábado não foi criado para o povo de Israel. Se você vai para a sua Bíblia em Gênesis 2, 1 a 3, você descobre que o sábado foi dado à humanidade. Mesmo Deus, após haver criado o mundo em 6 dias, ele descansou no 7º. É o que diz Gênesis 2, 1 a 3. Deus descansando. Por acaso Deus se cansa? Bom, Isaías diz que não. Isaías diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Mas se Deus não se cansa, por que ele descansou depois de haver criado o mundo em 6 dias? Há coisas que Deus faz apenas como um exemplo para nós. O descanso sabático é uma dessas coisas. Ele descansou para nos dar um exemplo. Você quer ver uma outra coisa que Deus fez para servir de exemplo? O batismo de Jesus. O batismo na Bíblia
ele significa remissão de pecados. Mas Jesus não tinha pecado, logo não precisava passar por um batismo, mas ele escolheu ser batizado para deixar para todos nós um exemplo. E lá em Marcos 16:16, Jesus chega a afirmar: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, a salvação é para aqueles que creem e passam pelo batismo. A guarda do sábado é a mesma coisa. Jesus descansou no sábado porque ele era o criador do sábado. E agora o texto vai falar de uma das curas que ele opera no dia de sábado para ajudar os judeus a terem uma correta visão sobre o sábado, porque esta visão foi corrompida com o passar do tempo. Os judeus criaram tantas leis, tantas tradições alusivas ao sábado, que ele perdeu o seu significado original, tornando-se um fardo para aquela religião. Muitos hoje ainda acham que o sábado deve ser guardado como no tempo dos judeus, pensando nas tradições que eles ensinavam. Não. O sábado deve ser observado como a Bíblia ensina, e não como as tradições judaicas colocavam, onde tudo era pecado no sábado, inclusive curar. É isso que está claro no texto. Por isso quero convidar você a nós refletirmos em alguns pontos desse milagre. O primeiro deles é que Jesus, ao curar no sábado, ele queria mais uma vez trazer à tona o tema do sábado para ajudar os líderes do tempo dele a entender o real sentido do sábado. Esta bênção que Deus deu para a humanidade. Aliás, por falar em bênçãos, existem duas instituições criadas por Deus que são anteriores à origem do pecado e elas estão preservadas por Deus até hoje. Eu estou falando do sábado e do casamento. Sim, essas duas instituições, o sábado e o matrimônio, são bênçãos de Deus dadas à humanidade antes mesmo do pecado. E mesmo tendo o pecado entrado em nosso mundo, elas continuam aí, trazendo paz e segurança para todos aqueles que vivem dentro de um caminho de obediência, para aqueles que obedecem ao Senhor, para aqueles que estão buscando fazer a sua vontade. Então Jesus escolheu mais uma vez um milagre no sábado para ajudar os judeus. O texto diz que ele estava ali na casa de um dos principais, dos fariseus, certamente um homem rico, um homem influente. Jesus não rejeitava os convites que lhe eram estendidos. Ele se associava a todas as pessoas, associava-se aos pecadores, aos pobres, aos ricos, e agora ele aceitou um convite também para estar na casa de um fariseu. Você vai se lembrar que os fariseus eram os estritos religiosos dos dias de Cristo. Eram as pessoas que buscavam guardar cada item, cada detalhe que era ensinado na Bíblia, e eles se excediam com suas tradições. E eles colocaram lá várias leis e tradições que não estavam na Bíblia, e Jesus precisava ajudá-los agora a ter uma visão correta sobre vários temas, inclusive o sábado. O texto também diz que Jesus estava ali para comer o pão. Essa expressão comer o pão, ela refere-se ao momento do jantar, da última refeição do dia. Interessante que quando alguém era convidado para jantar ou para cear na sua casa, essa era uma cerimônia muito importante, porque não havia mais nada tão íntimo do que uma refeição. Se você quisesse demonstrar sua amizade por uma pessoa, era convidá-la para cear com você. E Jesus aceitou o convite. Jesus ali estava para partir o pão. Isso tem a ver então com essa última refeição do dia, o jantar, como nós chamamos hoje. E então Cristo estava ali e aproveitou esse momento para dar algumas lições espirituais aos que estavam ali presentes. Aliás, Jesus não perdeu uma única oportunidade de auxiliar as pessoas na compreensão da vontade de Deus. Jesus nunca perdeu uma oportunidade de ajudar as pessoas no seu preparo para a vida eterna. Em cada ocasião, em cada momento, ele aproveitava essas oportunidades para ajudar as pessoas. Aqui veremos um exemplo muito claro disso. Todos estavam assentados para esse momento, e então diz o versículo 3, então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes,
É ou não é lícito curar no sábado? Jesus faz essa pergunta porque havia ali um homem hidrópico. E você vai entender hoje o que é isso, o que é um homem hidrópico. Nós não sabemos se ele ali estava por coincidência, por uma circunstância, ou se ali ele foi levado pelos próprios fariseus para saber se Jesus o curaria em dia de sábado. O texto não deixa claro se ele estava ali por um desejo próprio, por uma questão circunstancial, ou se aquilo ali era uma cilada que os fariseus haviam armado. Nós não sabemos. A verdade é que ali estava um homem que tinha excesso de água em seu corpo. Daí vem a expressão hidrópico. Será que Jesus curaria esse homem, mesmo sendo um sábado? Eles sabiam que Jesus havia operado outros milagres no sábado. Agora estavam curiosos e, quem sabe, alguns até tensionavam acusá-lo caso ele curasse. Então Jesus lança a pergunta. É claro que Jesus conhecia o coração desses líderes, por isso ele pergunta: é ou não é lícito curar no sábado? Lucas 14:4 diz que eles, porém, nada disseram. Por quê? Porque eles estavam confusos, eles não sabiam o que responder. Então Jesus, tomando-o, o curou e o despediu. Jesus não tem a resposta que ele perguntou, mas ele faz a si mesmo o milagre. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Cristo é aquele que sempre leva-nos do conhecido para o desconhecido. Então Jesus traz uma situação clara, conhecida, para ilustrar um princípio maior. O povo nos dias de Cristo vivia basicamente da agricultura e da pecuária. Aí Cristo pergunta para eles: se um filho de vocês, ou se um animal cair num buraco no dia de sábado, vocês tiram ou não? É claro que a resposta era afirmativa. Se fosse um filho, tirariam. Se fosse um animal, também tirariam, porque eles tinham medo da perda financeira. E eles zelavam por isso em favor da vida. E até argumentavam que isso poderia ser feito porque a vida estava para ser salva. A resposta claramente era um sim. Mas se eles dissessem sim, eles estariam se comprometendo. Então Jesus faz uma pergunta lógica, né? O sábado é um dia lícito de se fazer o bem. Se vocês tiram um filho do buraco, ou se tiram um animal, isso não está errado fazer, está correto, porque a vida deve ser preservada. Por que não curar então no dia de sábado? Esse era o ponto que Jesus queria discutir com eles. Então voltemos à cena. Ali estava um homem hidrópico. Esse é um termo médico que aparece aqui, derivado da palavra grega rudor, que significa água. O termo descreve uma doença da pessoa que possuía um acúmulo excessivo de líquido nos tecidos do corpo. E este é o único exemplo relatado de um caso no Novo Testamento. Este é o único caso onde Jesus cura um homem, uma pessoa, com excesso de líquido nos tecidos do corpo. Jesus faz o milagre e entra mais uma vez a controvérsia do sábado. Jesus vai perguntar para eles: e aí, é lícito ou não curar no sábado? Se o teu boi, se o teu animal cai no buraco, se o teu filho cai no buraco, está correto ou incorreto retirá-lo? A resposta era afirmativa. Está correto salvá-lo. E então Jesus contrasta agora. E por que então curar no sábado está errado? Jesus curou, demonstrou seu poder, mas nisso não estava transgredindo a lei do Senhor, o quarto mandamento da lei que ele mesmo havia dado. Amigos, eu queria aproveitar o milagre de hoje para trazer você mais uma reflexão a respeito dessa temática. Se Jesus operou 7 milagres no sábado, talvez ele desejasse que eu e você compreendêssemos mais esse assunto. Pode ser que nesta manhã eu esteja falando para alguém
que aprendeu diferente em algum momento da sua história. Pode ser que você aprendeu que o sábado foi abolido. Pode ser que você tenha aprendido que o dia santo é o domingo, o primeiro dia da semana. Pode ser que você tenha aprendido que não existe dia nenhum santo. Todos os dias são iguais. Eu não sei o que você aprendeu, mas eu queria colocar o ensinamento bíblico diante de você, para que você, tendo o conhecimento da verdade, esteja na posição de tomar uma decisão. E eu queria começar dizendo para você de que sábado não foi dado para judeu, como alguns pretendem ensinar. O sábado é uma bênção que foi entregue, outorgada à humanidade. Desde o Jardim do Éden, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Esse mesmo princípio de descanso no Éden será colocado num dos mandamentos da lei. E você tem aí então, quando a lei é escrita por Deus e entregue a Moisés, lá estava o 4º mandamento que aparece na sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. E diz claramente: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado foi dado por Deus como uma bênção para a humanidade. E quando nós entendemos isso e passamos a viver essa experiência, você tem um antídoto contra o estresse moderno. Eu digo isso porque todos nós precisamos, em 7, de um dia para descansar. E quando nós no sábado nos abstemos de qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de negócio, quando nossa mente se desliga das coisas materiais e temporais para as espirituais e eternas, nós experimentamos o verdadeiro descanso em Cristo. Descansar em Cristo é viver seus ensinos, é ter um dia na semana exclusivo para adorá-lo, para estarmos como família, para aprendermos as lições dadas na Bíblia e através da natureza, porque é um dia também de estarmos em contato com a natureza. É um dia também de se fazer o bem, onde nós podemos visitar nossos amigos, visitar os hospitais, visitar orfanatos, asilos, levar esperança e ânimo às pessoas. É um dia lícito de se fazer o bem. Aquele que experimenta o sábado como orientado na Bíblia, ele viverá de fato um dia contra o estresse, um dia para a família, um dia para a saúde, um dia para o descanso físico e espiritual, uma bênção que o Senhor deseja dar para todos nós. Mas, pastor Arilton, se a Bíblia ensina o sábado, por que tantas religiões, tantas igrejas estão pregando o domingo como dia santo ou fazem do primeiro dia da semana o principal dia de serviços religiosos? Bem, isso acontece porque é um cumprimento profético. Se você tem aí na sua Bíblia, você pode conferir. Em Daniel capítulo 7, verso 25, falando da obra do chifre pequeno lá em Daniel, que representa um poder que se opunha a Deus, é dito em Daniel 7, 25, de que o chifre pequeno, o poder que se opõe a Deus, tentaria mudar os tempos e a lei. A lei de Deus, ele tentaria mudá-la. Se você for para Daniel capítulo 8, no verso 12, é dito que esse mesmo poder deitaria por terra a verdade, e o que ele fizesse iria prosperar. E é verdade que a mentira prosperou. Sem ter um único texto declarando a santidade do primeiro dia da semana, milhares de cristãos estão hoje observando o domingo como um dia santo. E eu quero convidar você a olhar isso com carinho. Se você buscar ler a sua Bíblia, você não vai encontrar nenhum texto dizendo que o domingo veio para substituir o sábado, que o domingo é um dia especial a ser santificado. E o principal argumento usado para tentar dizer que o domingo hoje é o dia santo é o fato de Cristo ter nele ressuscitado.
É verdade que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, mas quem disse que porque ele ressuscitou, ele fez desse dia um dia santo? Isso não está na Bíblia. E um outro detalhe, se você olhar para os escritos do apóstolo Paulo, que se converteu 3 anos depois da morte de Cristo, você vai descobrir que Paulo continuava ensinando e guardando o sábado. Dê uma olhadinha para Atos 16, 13, Atos 17, 2, Atos 18, 4. Quando você encontra João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 10, você encontra o apóstolo recebendo as visões no dia do Senhor. Foi num dia de sábado que Deus escolheu para dar a João as visões que estão registradas no livro do Apocalipse. Os apóstolos continuaram a observar o sábado como Cristo havia ensinado. E, de fato, quando estudamos a história da igreja cristã, será, senão, no 3º e 4º séculos, que começará esta mudança. Os cristãos até então observavam o sábado como dia de guarda, mas a partir do 4º século, especialmente com o decreto promulgado pelo imperador Constantino, no dia 7 de março de 321, o primeiro decreto dominical da história conhecida, é que começou a haver essa mudança. E lentamente as pessoas foram sendo ensinadas a guardar o domingo e a deixar de lado o sábado. Essa foi uma mudança, o cumprimento profético de Daniel. E as pessoas então passaram a obedecer uma tradição ao invés de um claro assim diz o Senhor. Sim, meus queridos amigos, a mensagem que eu tenho para dizer para você hoje com todo o carinho e respeito que você merece é que a Bíblia ensina que o dia a ser santificado é o sábado, não domingo. A mensagem que Deus quer que você aprenda é que há um dia santo a ser observado. E esse dia, quando nós o observamos de acordo com a palavra, nós recebemos uma bênção especial do Senhor, porque esse dia é um sinal que Deus estabeleceu. Eu queria que você lesse e acompanhasse comigo o que diz aqui o profeta Ezequiel. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Ezequiel, no capítulo 20, olha o que diz o profeta no versículo 12. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. O texto diz assim: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, 12 está dizendo que Deus deu o sábado como um sinal entre ele e seu povo. O sinal que nos liga a Deus, o sábado é um sinal, porque primeiro ele fala de nossa origem. Nós temos um Criador, nós somos criaturas. O 4º mandamento da lei de Deus, o sábado, é o único que nos aponta a Deus como Criador de todas as coisas. O sábado é uma lembrança de que nós somos criaturas, que Ele é o Criador. O sábado é uma lembrança de que Deus merece nossa adoração. Agora, o sinal entre Deus e seu povo também aponta para um outro aspecto. Nós não só fomos criados por Ele, nós fomos resgatados, nós pertencemos a Ele. O sábado é um sinal de nossa lealdade a Deus, de nosso pertencimento ao Senhor. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, Ele descansou no 7º. O sábado é um sinal da criação. Quando Jesus terminou sua obra lá no Calvário, Ele morre na sexta-feira e no sábado descansa na sepultura. O sábado é também um sinal de redenção. É por isso que Deus afirma: lhe dei os meus sábados como um sinal. E aqui, no versículo 20, santificai os meus sábados. Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Sim, quando nós guardamos o sábado, nós estamos dizendo de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Pertencemos ao Senhor por criação e por redenção. Quando vamos para o último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 7, você encontra uma cena de selamento.
4 anjos seguram os 4 ventos dos céus para que esses ventos não soprem sobre a terra. O segurar dos ventos em Apocalipse 7 tem a ver com o impedir que guerras atinjam o planeta. E um anjo declara: segurem os ventos até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Sabe qual é o selamento que acontece aí em Apocalipse capítulo 7? É quando Deus coloca em nossa mente a verdade do sábado. Quando nós entendemos que existe uma lei a ser observada, dentro desta lei, o sábado. É claro que o sábado é o selo de Deus, mas por extensão toda a lei, porque lá em Tiago 2,10 nós lemos: qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Guarde esse texto no seu coração. Olhe com atenção para Tiago 2,10. Tiago 2,10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um ponto, é culpado de todos. O diabo precisava alterar apenas um mandamento para ter êxito em sua estratégia. Ele tenta convencer as pessoas, tenta levar as pessoas a rejeitar o sábado, a rejeitar o 4º mandamento. Fazendo isso, as pessoas perdem sua conexão com o Criador. É verdade que existem muitas pessoas sinceras que estão buscando fazer a vontade do Senhor, mas talvez essa mensagem precisa chegar aos seus ouvidos. E eu quero fazer um convite muito especial para você. No próximo sábado, busque viver a experiência de guardar, de santificar um dia de sábado. Procure uma igreja adventista bem perto da sua casa. Se você não souber onde encontrar uma, acesse o nosso site encontreumaigreja.com.br. Coloca lá o seu endereço, o seu CEP, e você vai ser direcionado para uma igreja adventista bem perto da sua casa. Sábado que vem, quando você chegar lá na igreja, diga assim: eu vim aqui porque o pastor Arilton me convidou. Em qualquer igreja adventista que você for, diga: olha, eu assisti o pastor Arilton na TV e eu estou aqui porque ele me convidou para vir. Eu assisti o pastor Arilton no canal no YouTube. Eu assisti o vídeo pelo YouTube e ele me convidou para visitar uma igreja adventista no sábado. E eu estou aqui para conhecer vocês. Eu quero saber como que é essa experiência de guardar o sábado. E amigo, Deus vai ter uma bênção especial para você. Experimenta isso. Coloque esse assunto nas mãos do Senhor. O Espírito Santo tem falado com você muitas outras vezes. Quem sabe esse assunto é o que está faltando para você entender verdades que antes não compreendia. Pois eu quero convidar você a viver essa experiência. Pensa nisso? Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvirmos esta música, eu queria que você pensasse: será que Deus está me chamando para viver uma verdade que antes eu não conhecia? Será que Deus hoje está me chamando para aceitar uma verdade que eu ouvi falar, mas rejeitei por tanto tempo? Pois agora é hora de você abrir o seu coração para essa verdade da palavra de Deus. E eu espero que o texto de hoje também tenha falado com você. Eu tenho um convite muito especial para você. Quero repeti-lo. No próximo sábado, procure uma igreja adventista bem perto da sua casa. Faça-nos uma visita. Nós queremos recebê-lo com todo o carinho que você merece. Diga que pastor Arilton convidou você. Experimente guardar o primeiro sábado da sua vida. Leve a sua família, leve seus filhos. Em nossas igrejas temos classes para todas as idades. Queremos cuidar da sua família. Queremos ajudar você a entender o plano que Deus tem para você. E certamente Ele vai abençoar a sua vida. Porque quando nós nos dispomos a fazer a vontade dEle, aquilo que aqui está revelado, nós temos o auxílio divino nesse propósito. Me permita orar com você agora por isso? Pai querido, nesta hora, eu queria orar por esse amigo, por essa amiga, que compreendeu um pouco mais a respeito desse tema do sábado, da beleza que existe nesse mandamento deixado como uma bênção para a família humana. Senhor, se esta é uma verdade que o Senhor deseja que nós abracemos, permita-nos, Pai, chegar ao conhecimento pleno desse assunto. Permita-nos, Pai, no próximo sábado,
viver uma experiência de santificar o quarto mandamento, ou o sábado, como ensina o quarto mandamento, para vivenciarmos aquilo que o Senhor deseja para nós. Abra, Senhor Deus, o nosso coração, para que aceitemos a Tua vontade para a nossa vida. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém.